Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é o professor Ari, professor de Educação Física, para a nossa primeira videoaula sobre o esporte atletismo. Então, o assunto dessa primeira videoaula é a história do atletismo na humanidade, como que esse esporte foi surgindo e evoluindo até chegar nos dias atuais como uma das principais modalidades esportivas do mundo, né? Aí está o nosso conteúdo, portanto, é o esporte, tá? O tema são os esportes de marca. O atletismo, ele se enquadra nos esportes de marca, tá? Pois, né, de acordo com uma nomenclatura que é utilizada hoje para dividir e categorizar os esportes, esportes de marca são aqueles esportes em que se é registrado individualmente ou em grupo, né, coletivamente, a marca individual, ou melhor, a marca individual coletiva de um atleta, né? Essa marca seria em metros, em tempo ou em quilos, ok? Dentro dessa categoria, além do atletismo, nós podemos citar outras modalidades, como, por exemplo, o levantamento de peso, que é uma modalidade também considerada de marca, né? Onde o atleta tem que registrar ali o quanto de peso ele consegue levantar. No caso do atletismo, nós utilizamos basicamente duas formas de medição, que é o tempo, né? Então, presente nas provas de corrida, e no caso das provas de saltos e arremessos, são registrados a distância, né, em metros ou em centímetros, de acordo aí com a característica de cada modalidade. Então, o atletismo é considerado um esporte de marca. Hoje, portanto, é a história do atletismo. Como que o atletismo surgiu, como ele foi se desenvolvendo ao longo da história da humanidade. Para estudar a história do atletismo, nós vamos emprestar o conhecimento de três grandes áreas do estudo das ciências humanas, que são as disciplinas de História, de Geografia e de Artes. E aí já vem a primeira pergunta: poxa, mas nós estamos falando de educação física? Pois é, eu acho que essa é uma das grandes belezas da educação física. Nós emprestamos, ou melhor, né, nós somos alimentados pelo conhecimento que vem de uma diversidade de áreas. No caso aqui do estudo da história do atletismo, não tem como nós desassociarmos a história do atletismo da história das civilizações, ok? E no caso da geografia, nós não temos como entender essa estrutura histórica sem também pensar em quais regiões do mundo nós estamos falando, né? A história do mundo, ela foi acontecendo de formas diferentes em cada região. E aí é importante que a gente faça a localização geográfica de qual local do mundo, né, nós estaremos discutindo ali dentro do desenvolvimento da modalidade esportiva em questão. E as artes que nos ajudam também a entender essa perspectiva histórica, porque nós vamos ver ao longo dos slides que serão apresentados imagens, fotos, esculturas que trazem essa história através das artes do surgimento e do desenvolvimento do esporte atletismo. E aqui uma imagem, né, que ilustra bem um pouco desse universo do esporte atletismo, das suas amplas possibilidades, né, que será discutido também ao longo de outras videoaulas. Então vamos lá. O atletismo é a prática esportiva mais antiga da humanidade e conta a nossa evolução no planeta. É chamado de esporte base, pois suas modalidades compreendem os movimentos naturais do ser humano, que são de caminhar, correr, lançar e saltar. Tá? Então aqui a gente tem até uma imagem legal, interessante disso. Seria uma representação simbólica, obviamente, de um homem das cavernas, né? Que é como a gente chama os homens mais primitivos, ali no princípio do desenvolvimento da humanidade, enquanto grupo, enquanto raça, né? Raça humana, e mostrando aí até o indivíduo correndo, né?
E veja, pessoal, aqui nós não estamos falando do atletismo enquanto modalidade esportiva, tá? Nós estamos falando, nesse primeiro momento, que as habilidades básicas humanas, aquelas habilidades que nós tivemos que desenvolver enquanto espécie animal, porque nós somos uma espécie animal, e que são habilidades que foram fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? E, então nós não estamos falando ainda, nesse primeiro momento, do atletismo formalizado, mas nós estamos falando das habilidades básicas humanas que o atletismo faz uso, né, no esporte hoje em dia, a gente chama de esporte formalizado ou esporte formal, e que no passado, na origem da raça humana, era uma forma de sobrevivência, ok? Continuando. A origem do atletismo remonta aos tempos de nossos ancestrais, que para a sobrevivência usavam no dia a dia algumas formas de atividades naturais. Andar longas distâncias em busca de alimentos, correr atrás de vários tipos de animais ou para fugir deles, saltar obstáculos da natureza selvagem e arremessar ou lançar diferentes armas utilizadas para caçar. O atletismo é a forma organizada mais antiga de esporte, e sua prática remete a milhares de anos. Diferentes povos foram criando formas variadas e competitivas de corridas, saltos e lançamentos, com diversas finalidades: preparação para a guerra, cultos religiosos aos deuses e divindades, homenagem aos heróis, festividades e outras finalidades, né, que os homens foram encontrando aí, agora já falando diretamente do esporte, né, ou da prática corporal e da prática esportiva. Pois bem, pessoal, então depois de passarmos aí por dois períodos, né, o primeiro correspondendo aos movimentos do atletismo enquanto forma de sobrevivência, enquanto maneira dos seres humanos poderem se relacionarem com a natureza, né, e com os desafios do ambiente, nós entramos num segundo momento, que é quando começam diversas civilizações, a gente vai falar agora especificamente da Grécia, mas outras civilizações começaram a organizar eventos similares ao que acontece nos dias de hoje, que nós denominamos esporte. Não tinha esse nome, né? Mas esses jogos eles vão aparecendo nas diversas civilizações humanas, né? E no caso, como a gente está falando do atletismo, que traz os movimentos básicos, existem registros, muitas vezes não registros históricos, mas através da arte, aí que entra a importância da arte, né? De pinturas, de esculturas, dos hieróglifos egípcios, por exemplo, que mostram ali uma atividade esportiva, né, ou similar ao esporte, de pessoas competindo em alguma habilidade específica. Como nós estamos falando de atletismo e como nós estamos falando que o atletismo é base, então é muito fácil encontrar nessas obras de artes da antiguidade registros que nos faz pensar que as civilizações mais antigas já tinham algum tipo de prática de competição relacionado ao que nós conhecemos hoje por atletismo. O primeiro registro de uma competição oficial de atletismo data de 776 a.C., na Grécia Antiga, durante os primeiros Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos duraram por mais de 1000 anos. Entretanto, o evento religioso, porque a gente vai ver que as Olimpíadas eram um evento, acima de tudo, religioso. Ele tinha uma conotação religiosa para os gregos, né? Que deu a origem aos Jogos, é bem mais antigo, podendo datar do século 13 a.C. Então, ou seja, 1300 anos antes de Cristo, já haviam jogos que eram destinados a oferendar ou homenagear os deuses gregos, né? Então eles praticavam esses esportes, essas atividades corporais, como uma maneira de homenagear seus deuses.
né? Mas o registro oficial, ou melhor, o primeiro registro de uma competição de atletismo é essa de 776 antes de Cristo. E até para título de curiosidade, eu vou deixar aqui dois links para vocês acessarem. Eu também vou colocar esse link na descrição, tá? Que são links que contam um pouquinho mais, quem tiver curiosidade, sobre os primeiros Jogos Olímpicos, como que eles eram realizados e quais eram as relações, né, ou melhor, a relação desses primeiros Jogos Olímpicos com o atletismo, como nós vamos verificar na sequência aqui das nossas aulas. Pois bem, foi na Grécia Antiga, como nós vimos, onde ocorreram as primeiras Olimpíadas. Criado, portanto, pelos gregos, os Jogos Olímpicos aconteciam na cidade de Olímpia e por isso recebem este nome. Ocorriam entre atletas e esportistas das cidades-estado gregas, com o intuito de homenagear os deuses gregos e, ademais, propagar a paz entre as cidades do país. Então, aqui, para título de curiosidade, né? Durante os Jogos Olímpicos, que também aconteciam de 4 em 4 anos, né? Os Jogos Olímpicos antigos ou da Grécia Antiga, eles ocorriam, a exemplo do que acontecem com as Olimpíadas modernas, elas ocorriam de 4 em 4 anos. E lá na Grécia Antiga, quando cidades-estado ou grupos estavam guerreando, estavam disputando alguma coisa, eles paravam a guerra, eles davam uma trégua nas guerras para então poderem disputar os Jogos Olímpicos, né? Tanto é que essa ideia da propagação da paz é um elemento que existe até hoje no esporte de maneira geral e também como filosofia dos Jogos Olímpicos, tá? Nessa época, somente os homens participavam e assistiam aos jogos, no qual o vencedor recebia uma coroa de louro ou de folhas de oliveira. Veja, as mulheres elas eram proibidas tanto de participar como de assistir aos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, né? A gente fala muito sobre a questão do direito da mulher, de prática esportiva nos dias de hoje, e veja que no passado já existia uma exclusão das mulheres, né? E era uma exclusão cultural muito forte, tanto é que somente depois com a evolução, e a gente espera que isso continue evoluindo, que as mulheres passaram a ter o direito da prática desportiva, né? Mas na Grécia Antiga elas eram proibidas, porque elas eram consideradas inferiores aos homens. Além disso, também não podiam nem participar das Olimpíadas da Grécia Antiga e nem mesmo assistir aqueles que eram considerados estrangeiros ou escravos. Apenas gregos que falavam a língua grega é que tinham o direito de participar desses jogos, tá certo? Finalizando essa primeira parte da história do atletismo, né? Um resumo rápido do que nós vimos até aqui. Então, nós vemos que o atletismo tem origem nos movimentos humanos básicos, né? Que é o caminhar, correr, saltar e lançar, né? Que inicialmente o atletismo não recebia esse nome, tampouco ele era uma modalidade esportiva, então nós estamos falando de uma era em que os movimentos que hoje são utilizados no atletismo serviam como uma forma de sobrevivência da espécie humana, e conforme a humanidade foi evoluindo e estabelecendo as primeiras civilizações, obviamente que surgem diferentes produções culturais, e uma das produções culturais que a gente pode afirmar é a prática de jogos, a prática esportiva. E o atletismo, então, ele começa a se delinear nas diferentes civilizações como uma possibilidade de disputa e de competição. Nós vimos também que o atletismo ele tem uma relação intrínseca, né? Uma relação de proximidade com as primeiras Olimpíadas, ainda na Grécia Antiga,
sendo que as primeiras Olimpíadas que trazem a estrutura do atletismo que a gente conhece hoje, né? Com regras, com uma disputa um pouco mais estruturado do que em outras civilizações, beleza? Então esse é um pequeno resuminho do que nós vimos nessa primeira aula, ok? Fico aguardando vocês para a nossa segunda aula de História do Atletismo.